Oi, pessoal, estamos de volta com mais um episódio do Antes Silêncio. Hoje mais um convidado que está nos visitando, nos agraciando, inclusive retornando na sua segunda participação. Sempre que eu falo dele, ele começa a fazer umas caretas idiotas do meu lado e eu fico dando risada, então... ele já esteve com a gente, é o Fabrício, então, Fabrício... Se quiser se apresentar. E aí, galera, tô aqui de novo. Eu sei que vocês estavam com saudade, eu também tava com saudade de você, saudade dessa filha que não veio me visitar. E por isso eu vim aqui pra gravar mais uma vez com vocês. Mentira, ele que não veio me visitar, a distância inclusive é a mesma e enfim. Então eu trouxe o Fabrício mais uma vez. Como vocês já viram no primeiro episódio que ele participou, ele tem essa especialização em coaching de adolescentes, então, né, de jovens e adolescentes, enfim. Então, como o tema vai ser relacionado, de certa forma, à juventude, então eu trouxe aí um especialista renomado, que vai poder nos dar uma visão um pouco mais prática, né, mais profissional em relação ao nosso tema de hoje, que vai ser, inclusive, sobre essas indecisões que a gente tem hoje nesse começo de vida adulta, né? Então, às vezes até um pouco antes, né, do que você vai seguir de profissão, qual faculdade você vai fazer, e depois de formado você acaba ficando em dúvida se aquilo era de fato aquilo que você realmente queria. Isso vem até de uma indagação que eu venho percebendo muito hoje nos meus amigos, que são pessoas que às vezes já se formaram, já estão há algum tempo na profissão delas, mas acabam ficando em dúvida sobre, putz, mas será que eu realmente gosto disso? E ficam com dúvida até em relação ao sua própria capacidade sobre aquilo que elas exercem, né? Será que eu sou bom mesmo no que eu tô fazendo? Eu acho que não. Então, eu vejo que as pessoas acabam até se deprimindo muito, acaba tendo até um estereótipo sobre, tipo, existe de fato uma profissão dos sonhos, é possível você ser realizado no seu trabalho ou não? Então eu vejo que as pessoas ficam muito aflitas com isso, até queria falar um pouco com o Fabrício sobre isso, pra gente ter um pouco da visão dele, dessa percepção. Você conhece pessoas, você como coach, né, que lida bastante com jovens, assim, acredito que seja até essa preocupação. Pode tossir, Fabrício. Tava morrendo sem ar já. Qual era a pergunta mesmo? Tava tão concentrado, querendo tossir, que não... Tava me esforçando de segurar a tosse. Vai, repete a pergunta. A pergunta você tem acompanhado muitos jovens que, enfim, você presta essa consultoria de coach, que tem essa indagação sobre a parte profissional, o que seguir, acho que seria mais a vocação, né, profissional, as pessoas querem buscar uma profissão dos sonhos, qual que é teu conselho nesse sentido, né? Muitos casos como esse. Veja bem, primeiro a gente precisa entender, né, que a adolescência, a juventude, ela é uma travessia, né? Então você era uma criança e aí você entra numa ponte chamada adolescência ou juventude, como você quiser aí, para a vida adulta. Só que a vida adulta tá lá do outro lado, né? Então as pessoas dizem assim, não, é adolescente, passa rápido e tal. Só que é nesse período que você toma as maiores decisões da sua vida. Por exemplo, eu conheci a minha alma gêmea, por assim dizer, um abraço, um beijo para minha esposa, na minha adolescência. Você tem que escolher a sua profissão, muitas vezes, na adolescência, né? Então, tipo assim, como é que a gente atribui tamanha responsabilidade para uma pessoa que até agora era uma criança, onde todo mundo decidia as coisas por ela, né? Então, obviamente, existe muito essa confusão, esse entendimento. Hoje a sociedade cobra demais, né? E aí, cara, a galera entra em pânico, porque existem muitas opções hoje com o advento da internet, da tecnologia. Cara, 40%, esses dias eu vi uma estatística, se eu não estou enganado, 40% da empregabilidade futura, elas não existem ainda, ou seja, as pessoas que estão estudando hoje para se formar, crianças que estão estudando hoje, a profissão que ela vai trabalhar no futuro não existe ainda, entende? Então você imagina a confusão para se decidir. E eu não estou decidindo qual doce que eu vou comer, né? Eu não estou decidindo se eu vou chupar uma laranja ou se eu vou chupar uma melancia. Dá pra chupar melancia? Acho que dá, né? Mas eu tô decidindo por algo que vai comandar minhas finanças, vai dizer se eu tô feliz ou não futuramente. Então, certamente, existem muitos casos de indecisões nesse sentido, com certeza, Catiele. Inclusive, eu faço uma pausa, porque eu apresentei o Fabrício e eu queria que ele se apresentasse, né? Caso é a primeira vez que você está ouvindo esse podcast, eu vou fazer, então, de trás para frente. Fabrício, por favor, se apresente.
Traz pra frente. Foi pai essa piada. Olha só, gente, primeira coisa, se você não me conhece, ouça o áudio, como é que fala? Podcast? Como é que fala? Eu acho que vai ser o episódio 3. Episódio, bonito. Ouça o episódio 3, né? Porque foi bem legal a nossa conversa lá. Mas meu nome é Fabrício, eu tenho 38 anos, sou Team Coach, que é um coach especializado em adolescentes e jovens, trabalho com coach, mentoria para jovens, além de uma função pastoral que eu tenho na igreja a qual eu sirvo. Tenho 4 filhas, né? 3 biológicas e uma adotada. Eu. Isso. E o que mais que eu preciso falar sobre mim? Só isso mesmo. E, sei lá, seu hobby. Gente, o que eu gosto de fazer? Sabe que eu não tenho hobby, gente? Eu não tenho. Caraca, eu não tenho hobby. Eu não tenho. Isso é grave, gente. É muito grave, eu fico muito mal todos os dias, porque eu não tenho hobby. A gente podia fazer falando sobre hobby. Vamos fazer um próximo episódio aí sobre hobby. Você que tem, então, vamos trazer. Tem que achar uma pessoa que tem um hobby. Pra falar da importância de ter hobby. Não, eu acho super importante, mas eu não tenho. Também acho. Mas eu acho que meu trabalho é um hobby. Pra mim é um hobby. Pode ser. Daí o nome é Workaholic também. Que acaba sendo, né? Workaholic. Eu acho que é de certa maneira. Mas enfim, voltando então pro nosso tema de hoje, né? Você comentou que é bem sabido, né? Que todo mundo tem, em algum momento da adolescência, a gente é levado depois ali por volta já do 2º ano, a gente já começa a pensar, putz, no próximo ano, terceirão, tem que fazer cursinho, tem que preparar, tenho que achar. Eu vou ter que sair, Catiele. Tem que sair. A polícia chegou. Corre, Fabrício. Continuamos na próxima, galera. Então, muitas pessoas acabam tendo esse desafio, né, na sua adolescência, como o Fabrício comentou. Uma coisa que eu tenho percebido, pode ser até, me corrija se eu estiver errado em relação à sua percepção, Fá, eu tenho visto que, embora tenha muita pressão sobre a faculdade, assim que você sai da escola, eu não sei, mas eu tenho sentido algumas pessoas, pelo menos no comecinho dessa tendência, por assim dizer, de pessoas que não estão indo para a faculdade. E poucas dessas que não estão indo conseguem dizer assim, tipo, não, eu escolhi não seguir a faculdade nesse momento. Porque o que eu percebo em relação às pessoas que eu conheço, meus amigos próximos, enfim, tem muitas pessoas que de fato não cursaram a faculdade e já, de certa forma, se encontraram em uma profissão mesmo, sem graduação, porque eu defendo isso e acredito nisso também. Porém, tem uma parte dessas pessoas que não tem uma formação, que embora escolheram não ter uma formação, elas ainda se martirizam por isso, assim, sabe? Tipo, embora elas tenham escolhido ir para esse caminho de procurar, enfim, a sua vocação, elas ainda ficam pensando, putz, mas todo mundo à minha volta é formado. A minha fica sentindo incomodada. Até vou dar um exemplo em relação à minha própria vida, que eu também, quando estava na escola, né, fiz escola pública, eu também cheguei num momento que eu pensei assim, sei que eu vou ter que fazer uma graduação. Porque, né, todo mundo estava fazendo, os meus amigos todos fizeram um cursinho no 3º ano, eu, que não tinha dinheiro, não fiz. Então, tracei um plano na minha cabeça que era, vou fazer o seguinte, Pode tossir, Fabrício. Desculpa. Pode me avisar, que daí eu depois corto. Não fique passando mal aqui sem ar, começa a ficar vermelho, vermelho. E daí, aí eu vejo que ele tá mudando de cor e daí eu vejo que ele quer tossir. Então, em relação ao meu 3º ano, eu fiz o plano, né? Então, vou terminar o 3º ano, normal, tranquilamente. E aí, no próximo ano, já sem a escola, vou trabalhar e com esse dinheiro vou fazer um cursinho. E aí, no cursinho, eu vou me preparar para um vestibular. Foi isso que eu fiz. Então, consegui meu primeiro emprego e tudo mais. E aí, nessa dupla jornada, né? Vou dizer que não foi fácil, porque fazer um plano é uma coisa, né? Você colocar em prática. Era super cansativo o meu primeiro trabalho. Trabalhava em cartório. Parece cômodo, mas não é. Tipo, onde eu trabalhava, eu tinha que trabalhar em pé. Não sei se vocês já foram no cartório, mas pra quem já foi, tem aquele setor do balcão, que eles chamam que é aquele setor mais expresso ali, que você só vai, reconhece firma, faz uma autenticação, faz alguma cópia. Então, pra ajudar nessa agilidade, a gente tinha que trabalhar em pé. Ninguém tinha o seu próprio computador, a gente tinha vários computadores, o que estava livre você ia ali em pé, fazia o que tinha que fazer, voltava. Então, assim, era muito cansativo. Você que nunca trabalhou, pegar um emprego onde você atendia só você, sozinho, atendia cerca de 40 pessoas por dia, em pé, pra lá e pra cá. Então, todo
do cansaço psicológico, porque você tava o tempo todo vendo pessoa e muvuca e, né, barulho, e o cansaço até físico, né, do meu pé sendo moído todo dia de ficar em pé. Chegava no cursinho à noite, tava morta, né, acabava dormindo, acabava ficando, não aproveitava enfim, as aulas como eu deveria. Na época, como muitas pessoas, eu sempre vejo quando alguém fala assim, quero fazer medicina, eu penso, você e todo mundo, né? Porque todo mundo que eu conheço quer fazer medicina ou psicologia. Eu queria fazer psicologia na época, e aí eu comecei o cursinho com essa visão, mas estudando as estatísticas e vendo, né, a linha de corte para você conseguir passar em psicologia, eu vi que o índice era muito alto. Eu sabia da minha realidade de trabalhar e de não conseguir aproveitar tantas aulas. E eu sabia que eu, Catiele, naquele momento, não ia, de jeito nenhum, nem por um milagre, passar em psicologia. Então eu eu tive um conflito ali no meio do cursinho de tipo, eu tenho que entender que, embora eu goste muito dessa área, eu não vou, nesse ano, conseguir entrar numa faculdade de psicologia, mas eu já estou fazendo um cursinho e quero prestar o vestibular. Então, o que eu decidi? Na época, eu tinha um grupo de teatro que eu ajudava, era uma ajuda voluntária, e aí eu acabei, já que eu tô fazendo isso nesse momento, e isso tem sido uma prioridade para mim, então eu vou me especializar enfim, nas artes cênicas para conseguir ajudar mais esse grupo. Eu ajudava na parte de direção, escrevia peças, e enfim. E foi isso que eu fiz, então, no meio do cursinho, eu resolvi ir para essa área. E, enfim, né, cheguei a passar na primeira chamada. Na segunda chamada, que não era nenhuma específica, né, que a gente tem alguns cursos que têm um conhecimento específico na segunda fase, o meu não, era só redação. Mas como tinham pessoas mais preparadas, né, que estavam escrevendo e lendo e tendo bagagem para fazer redação melhor do que eu, acabei não conseguindo, mas foi ótimo para mim. Embora no momento eu fiquei, nossa, meu Deus, não passei, a gente acaba ficando muito triste. Mas foi bom porque daí, como não passei numa faculdade de artes cênicas, eu fiz um curso no ano seguinte, então não era uma graduação, era só um curso. E foi bom, porque ele foi super prático, já atendeu a minha necessidade de conhecimento que eu queria absorver, né, que já era bem prática. E foi bom porque fazendo o curso eu entendi, gente, jamais eu faria uma graduação disso. Tipo, já é cansativo eu ter que fazer esse curso 2, 3 vezes por semana, imagina ter que sair do trabalho e fazer isso todos os dias e fazer uma coisa toda teórica, enfim. O que eu quero dizer sobre isso é que eu não fiz, então, uma faculdade assim que eu saí do terceirão. E por muito tempo eu fui pensar em fazer uma graduação, já tinha uns 6, 7 anos que eu tinha saído do terceiro ano. Por quê? Eu pensava, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de escrever, eu sou criativa, eu também gosto das artes cênicas, eu também gosto de, sei lá, da parte de cinema, mas eu também gosto de música, eu gosto de tudo que envolve a criatividade. E eu hoje não vejo um curso que atende a isso, essa necessidade. Não preciso ser formada para ser uma escritora, e fiquei com esse pensamento. E até falando um pouco já estou falando, né, sobre minha experiência, de como eu decidi a minha graduação. Eu estava já no meu segundo emprego, que ainda era no ramo de cartório, e um dia, assim, já estava 2 anos lá, estava meio ociosa, meio entediada com a função que eu prestava, que foi uma melhoria em relação ao meu primeiro, né, que foi bem corrido, o segundo já era mais calmo, mas isso acabou me entediando também, porque eu estava acostumada com a correria e estou bem acostumada com uma coisa mais de correria, mais prática, de execução e ação, né, não gosto de ficar parada. E aí eu fui falar com o meu chefe e eu fui, me coloque em outro setor aí, por favor, eu quero fazer outra coisa, e ele só me olhou e falou, Catiele, o que você quer da vida? E aquela pergunta, assim, que ele, né, na sala dele lá, me pegou bem desprevenida, porque eu só queria um aumento, só queria ir para outra área, né, calma. E aí ele falou, o que você quer da vida? Porque, assim, a gente sabe que você não é desse mundo de cartório, né? Você claramente. Então, qualquer atividadezinha que tinha no cartório que envolvia criatividade, que envolvia algum tipo de gincana, alguma brincadeira, eu tava à frente, eu tava ajudando bastante. E eles viam que eu gostava disso. Então, ele falou, o que você quer, né? Daí eu me peguei, assim, tipo, nossa, realmente, o que eu quero? Daí eu falei, não, porque eu gosto de escrever, não preciso ser formada para ser uma escritora, todo esse discurso. Ele falou, não, beleza, você realmente não precisa ser formada para escrever um livro, mas a pessoa vai ver depois atrás do livro quem que é escritora. Não é formada em nada? Por que eu devo levar em consideração o que ela tá falando se ela não tem expertise e não se profissionalizou em nada, né? Então isso me deixou pensando bastante, eu lembro de até ter ficado meio triste, assim, sabe? Ele falou bem educadamente, mas pra mim, na época, foi um baque, assim, que eu falei, nossa, realmente, né? Tipo, faz sentido. E me peguei pensando, então, naquele ano, depois de 6 anos do terceiro ano, putz,
o que eu faria de faculdade se eu fizesse uma faculdade. A primeira coisa que eu pensei por gostar de escrever foi jornalismo, só que eu estudando a grade do curso, eu falei, putz, mas não é isso, gente, eu não quero ficar, enfim, fazendo redação, ou até ser âncora, enfim, não é isso que eu quero. E aí, estudando possíveis cursos, um dia eu tava em casa, assim, de bobeira, e eu lembro no exato momento, assim, que eu tava vendo a grade de publicidade, e aí eu até cheguei a sentar, assim, na cama, que eu falei, eita, meu Deus, eu cheguei aqui, epa! Esse foi o meu... a minha reação, eita, Lelê. Fui lá e olhei o curso e ele tinha, tipo, a parte de audiovisual, ele tinha música, ele tinha redação, ele tinha design gráfico, ele tinha tudo que eu falo que gosto de fazer no curso de publicidade tinha. E eu falei, meu Deus, onde esse curso estava escondido que eu não tinha visto ele antes? Então, minha vida mudou toda para esse foco, uma vez que eu encontrei daí essa vocação, né? Então, fui de novo, trabalhando de manhã, trabalhando o dia todo, fazendo cursinho de noite, mas aí mais focada, diferente do primeiro ano. Então, o que eu senti na minha experiência, né? Tipo, eu entrei na faculdade com 23 anos, quando os meus amigos já tinham 2 anos de formados, já eu tava entrando. Entrei num período onde tava todo mundo acabando de sair do terceiro ano, então a maior parte da minha turma tinha 17 anos de idade, não trabalhavam, e eu já tinha, né, 5 anos de profissão, já estava trabalhando. Enfim, minha vida mudou completamente porque quando eu decidi fazer a faculdade de publicidade, eu sabia que eu tinha que dar uma guinada na minha vida para esse contexto da publicidade. Então eu fui pro meu chefe, antes de saber se eu tinha passado ou não na faculdade, e eu falei, pedi a conta, antes de saber o resultado do ProUni, né? É toda uma história daí também, né? Porque eu precisava de ser bolsista 100%, não tinha condição para pagar uma faculdade, meus pais... Minha mãe, né, no caso, né, não tinha pai, mas a minha mãe não poderia jamais pagar 50%, nem 70%, nem 10% da faculdade ela ia conseguir pagar. Então eu realmente precisava de uma faculdade... E o VT pra ir? Não, de fato, nem a passagem ela conseguia, coitada. Então, assim, foi toda uma correria que eu tive que fazer, porque foi até eu diria assim, um passo de fé. Porque quando eu decidi fazer faculdade... Antes de saber o resultado, se eu passei ou não, eu fui lá pro meu chefe, já pedi aviso prévio, e aí eu fiquei aguardando pra saber se ia passar ou não, e aí saiu a primeira chamada, eu não passei. Fiquei meio triste, ok. Saiu a segunda chamada, também não passei, alguns amigos passaram e já estavam comemorando, e eu fiquei muito mal, porque eu pensei, putz, se eu não passei na segunda, já era, e já fiquei triste, e eu já tinha pedido a conta, já tava acabando meu aviso prévio e tudo mais. E eu pensei, não, então eu vou manter isso, eu vou sair do meu emprego, porque meu plano era, eu vou passar na faculdade, vou estudar de manhã, vou trabalhar de noite, vou fazer meus trabalhos, vou trabalhar de tarde e vou fazer meus trabalhos de noite no final de semana. Esse era meu plano de vida. E se eu não passar na faculdade, então eu vou, enfim, com o meu acerto, né, que eu tinha ainda os 6 meses de seguro-desemprego, eu vou pagar uma faculdade e vou fazendo, e depois no meio do ano eu tento o vestibular de novo, mas eu vou fazer essa faculdade. E aí eu fiz isso, né? Quando saiu a segunda chamada e eu não tinha passado, eu entrei numa faculdade lá bem na louca, nem tinha prestado vestibular para aquela faculdade. Paguei a primeira mensalidade dela, entrei, fiz 1 mês. E quando eu tava lá, já 1 mês nessa faculdade, já tinha saído do meu emprego, só tava estudando, eu tive a feliz notícia, então, que eu tinha passado em terceira chamada, que eu nem sabia que existia. Eita, glória! Ó, o crente aqui já se manifesta, já. Eu passei, então, mas foi uma glória mesmo, porque eu não tava esperando. E ganhei bolsa 100%. Eu tinha tentado, as 2 opções que eu coloquei no ProUni foi para 100%, como eu disse, eu não tinha condição de fazer outro, né, em menos do que 100%, né? E aí, enfim, então foi assim que eu entrei na faculdade. Não foi fácil, não foi tranquilo, foi uma correria para conseguir documento, meu Deus, uma novela. E, enfim, me formei em publicidade, gosto do que eu faço, e o que eu quero dizer, né? Só comecei com uma história super longa da minha escolha para dar esse contexto. Eu decidi 6 anos depois que ia fazer faculdade, e entrei na faculdade com uma bagagem de emprego, já trabalhava, já tinha... Até foi engraçado porque trabalhando com pessoas em cartório, eu falei, meu Deus, que eu ia fazer psicologia, jamais. Descobri que eu não tinha paciência para ficar ouvindo as pessoas, e aquilo me ajudou a entender que, tipo, realmente eu não ia fazer psicologia porque não ia dar certo. Tipo, teatro, legal, fiz o curso, durou uns 3, 4 anos, foi bem legal, mas não era, eu não ia largar toda a minha vida, ir pro Rio de Janeiro, para São Paulo, para viver...
em condições, assim, bem precárias para conseguir ser atriz um dia. Não queria fazer aquilo, não era o meu sonho. Talvez se fosse, com certeza eu faria, mas não era meu sonho a esse ponto, era mais um hobby. Então, quando eu entrei na publicidade, eu tinha completamente a certeza de que era aquilo, e eu sentia o salto de diferença nisso até em relação à própria faculdade. Eu via pessoas desistindo do curso, eu via as pessoas... Que é normal, né? Entra muitas pessoas nos cursos, acaba fechando a turma, tem bem menos pessoas no dia da colação, que é normal. Mas, assim, pra mim foi legal porque eu sentia aquela certeza do começo ao fim da faculdade. Eu tinha total certeza daquilo que eu estava fazendo, da minha escolha, e até durante a faculdade eu coloquei, não, eu vou estudar de manhã, e mantive estudando de manhã. É um período da faculdade, é um turno da faculdade, que geralmente tem pessoas bem mais novas, né, são pessoas que têm um outro perfil, que não trabalham, que têm uma vida mais, né, mais tranquila, enquanto a galera da noite acaba já tá trabalhando, já tá na correria, mas enfim, eu queria fazer tudo ao meu momento. E quando eu comecei a trabalhar, eu escolhi, então, no meio da faculdade ali, tipo, não, eu vou fazer estágios, mas eu vou fazer em várias áreas diferentes da minha própria profissão, porque eu quero ver o que eu gosto. E eu consegui ter vários estágios em várias áreas diferentes, até descobrir aquilo que eu realmente gostava de fazer. Então, essa foi minha história em relação à graduação. E quando eu falo ela e percebo ao meu redor, eu vejo que tem muitas pessoas que não passaram por isso. Tipo, saíram da escola, foram direto ingressaram direto, né, por conta dessa pressão, né, que talvez a família coloca ela. Até na própria faculdade tinha muita gente que estava lá porque os pais falaram, não, você vai fazer esse curso, e a pessoa saiu dele porque chega uma hora que você não aguenta, né, por mais que o pai e a mãe peçam e eles estejam pagando, como é a situação de muitas pessoas, chega uma hora que fica insustentável, né, você passar por esse tipo de situação. Então, eu trouxe justamente esse tema porque eu percebo que isso incomoda muitas pessoas no profissional, a gente acaba até lidando... Isso acontece em todas as áreas, né? Você vê profissionais frustrados, né? Tipo, eles estão ali, estão no dia a dia, fazem o que você faz. Mas até como o Fabrício comentou no último podcast que ele participou, às vezes a pessoa tá ali por nem é... Sabe, ela não tá absorvendo aquilo, então ela se formou, mas ela não absorveu aquele conteúdo, aquele conhecimento, aquela expertise. Ela tem um diploma, mas ela não é o profissional que ela poderia ter sido se aquilo fosse o que ela realmente queria. Então eu falei um monte, ignorei o Fabrício, então esse podcast poderia ter sido sem a participação do Fabrício. Mas é mais porque eu quero entender qual que é a percepção do Fabrício em relação a isso, porque eu sei que tem muitas pessoas, e não é nem ser, ai gente, olha pra mim, olha como eu sou superior a vocês, porque eu consegui me decidir. Não é isso. Eu sei que pra muitas pessoas é muito complicado. Eu até tava conversando um dia com um amigo meu, e ele falou, cara... Saúde. Ah, essa fumaça. Cadê? Não é, cigarro, apaga o cigarro. E até tava conversando com um amigo meu esses dias de profissão, e ele falou, cara, ele não é formado, aí que tá, ele exerce, né, a mesma função que eu, mas ele não é formado, e ele falou, cara, eu gostaria de ter sido formado, só que assim, minha vida não proporcionou esse cenário, entendeu? Tipo, eu não pude largar tudo e fazer uma faculdade, entendeu? Pra mim o cenário foi totalmente diferente. Eu tentei fazer a faculdade, só que eu já tava trabalhando quando entrei na faculdade. Então eu já tava, sabe, à frente dos meus colegas que ainda estavam ali, vendo se era aquilo que eles queriam. Eu não, eu já tava no mercado de trabalho, eu já tava exercendo aquilo, eu precisava me sustentar. Então, assim, a gente sabe que é um cenário diferente pra cada um. E queria que o Fabrício comentasse, então eu pedi pra ele falar e ele não falou porque eu comecei a falar de novo. Fala, Fabrício, fala. Pois olhe. Então, na verdade, eu acho que você falou tudo, né? A verdade é que eu penso que o caminho que você fez, embora você fez por circunstâncias diferentes, é o caminho que a maioria das pessoas deveriam tomar. Porque o que acontece? Cara, você é adolescente, é aquilo que eu falei no começo. Você tá saindo de uma vida infantil onde todo mundo tomava decisão por você, onde você chorava e aparecia alguém para resolver o seu problema, e agora você está indo por um caminho em que você precisa decidir o teu futuro. E aí, cara, o que acontece é isso. O que aconteceu com você, embora sejam circunstâncias diferentes, seria o que eu recomendaria para qualquer adolescente que hoje está na dúvida.
sobre que curso fazer, eu não sei o que fazer e tal, não sei o que. Cara, vai experimentar um pouco, vai viver um pouco, a vida não é assim, né, você não precisa, mas a sociedade empurra mesmo, é verdade, só que o fato é, você vai decidir se isso vai definir a sua vida, porque assim, quem vai viver a sua vida é você, não é a sociedade. Amanhã ou depois, as pessoas que te pressionaram já não vão estar mais no seu círculo de vida, na maioria das vezes, né, e quem vai colher as consequências é você. Então assim, eu não sei que curso que eu vou fazer, eu tô em dúvida sobre o que fazer. Cara, vive um pouco, sabe? Vai trabalhar numa coisa que de repente você não espera. Eu acho, sabe, Kátia, que hoje as pessoas estão tomando mais essa consciência. Embora você seja nova, já vem uma geração aí depois de você que já tá pensando mais assim. Hoje, por exemplo, a minha outra filha, a Gabriela, ela tem 14 anos e eu pergunto pra ela o que ela quer fazer e ela fala que não decidiu ainda, que tá muito tranquila com relação a isso. Ela pensa em fotografia, mas não sabe se vai e tal, mas ela falou assim, não, eu não preciso necessariamente sair do colégio e já ir pra faculdade, eu não tô preocupado com isso, eu quero viver um pouco, sentir aquilo que eu quero mesmo. E eu acho isso fundamental, eu não vou proibir ela de fazer isso, porque tenho vivido experiências, por exemplo a tua, de saber o quanto isso foi bom na tua carreira. Eu aposto que na faculdade que você fez, no curso que você fez, vão ter pessoas que saíram da faculdade, foram direto para saíram do ensino médio, foram direto para a faculdade e hoje não tem, vamos dizer assim, a experiência que você tem. Se fosse para colocar numa comparação, que com certeza é um profissional menos evoluído, vamos dizer assim, do que você, porque ele vai ter que traçar um caminho que você já passou. É lógico que essa pessoa é mais nova e tem toda essa questão aí, mas eu acredito que este seja o melhor caminho. Agora sim, não, eu tenho certeza que é isso, eu sinto que isso é o meu propósito, eu quero muito fazer isso, como por exemplo, hoje mesmo eu conversei com uma menina, e ela estava me falando que o sonho delas, desde os 8 anos de idade, é ser arquiteta. E ela está fazendo faculdade, está alucinada, está achando sensacional. Vem de uma família pobre e tal, tem toda uma história por trás, mas está fazendo o sonho acontecer. Ótimo, excelente, perfeito. Entende? Mas se de repente ela tem dúvidas a respeito, eu acho melhor ela percorrer esses caminhos. Cara, vai entregar pizza, vai trabalhar no restaurante, vai conhecer pessoas, vai, sei lá, faz um trabalho voluntário. Hoje em dia a gente vê muito isso. Eu conversei com uma outra adolescente também, que estava com dúvidas com relação a isso, e aí a gente conversando chegou numa conclusão de que ela devia fazer um trabalho voluntário. Trabalhar, no caso dela lá, trabalhar com pessoas especiais e tal, porque ela tinha uma certa... Mas ela queria saber se é isso mesmo que ela queria, entendeu? Aí às vezes assim, o cara, eu adoro animal, eu amo animal, vou fazer veterinária. Chega lá, você tem que arrumar a perna de um cachorrinho que tá quebrada, e o cachorro vai chorar, cara, e você vai ter que fazer isso com muita destreza, firmeza. Eu não consigo porque eu amo o animal. Cara, tá na profissão errada, entende? Pega o cachorrinho pra hobby, né? Vai passear com o cachorrinho, vai comprar roupa para cachorrinho, vai fazer... Mas não vai trabalhar com veterinária, entende? Mas se você não tem um mínimo de noção, você vai ingressar nisso, talvez perca lá 2, 3 anos da sua vida, como eu já peguei vários casos de pessoas que são amigos nossos, da sua geração, inclusive, que fez lá uma faculdade inteira, e aí no meio da faculdade ela falou, não sei se é isso que eu quero fazer. E eu falei, por que você não para? Eu falei assim, não, porque eu preciso fazer por causa da minha família. Ou seja, ela fez Ela fez o curso da faculdade por conta da família dela. Tem muito jovem fazendo isso. Ele só tá fazendo aquilo por conta da família. Aí eu falei assim, e depois? O que acontece? Depois eu vou fazer a faculdade que eu quero. Você entende? Mas, cara, eu acho isso injusto, porque vai grana a faculdade, por mais que seja uma federal, vai grana, se for uma particular, vai mais grana ainda, e é tempo, né, cara? Se não tiver nada linkado com o seu propósito, com aquilo que você quer fazer no futuro, não faz sentido. Então, tipo assim, existe a pressão da sociedade? Existe. Agora, cabe a você decidir se você vai ceder ou não. Ninguém te obriga, ninguém vai te obrigar a fazer, é aquilo que a gente sempre diz. As pessoas podem querer empurrar para você um fardo, um rótulo, mas se você vai aceitar ou não, aí é uma escolha sua. O que importa é que lá na frente você não vai poder olhar e falar, os meus pais me forçaram a fazer veterinária, eu nunca quis. Cara, você fez, você escolheu fazer, entende? Então, o meu conselho é exatamente o que você fez. Vai fazer alguma coisa. Mas eu não tenho nenhuma ideia. Ótimo, faça qualquer coisa, comece.
vai trabalhar no cartório, vai trabalhar no cartório, vai, sei lá, vai trabalhar no restaurante, vai fazer qualquer coisa. E aí você vai sentir aquilo que você quer e aos poucos você vai entendendo o seu caminho e vai chegar numa decisão mais assertiva. Você comentou da minha geração, de alguns exemplos que a gente tem, até me lembrou de um amigo nosso, né, que é o Ali. Oi, Ali, tudo bem? Vou falar da sua vida aqui. Que ele teve uma história bem parecida. Ele começou um curso, né, que era engenharia química, por influência dos pais e tudo mais. E ele, graças a Deus, é uma pessoa inteligente. Oi, pai do Ali. Oi, pai do Ali, tudo bem? Ele começou esse curso, então, por influência dos pais, ele passou, é um curso bem difícil de você passar e de você continuar, né, esse curso. Então, ele passou na Federal, nesse curso, ficou muitos anos nesse curso, estudando e tudo mais, só que ele claramente não gostava do curso. E ele tem uma história muito interessante, que eu aplaudo muito ele, que chegou um momento que, assim, os pais dele sustentavam ele, né? Então, assim, ele se sentia na obrigação de terminar aquela graduação por isso, um pouco por estar numa situação que os pais escolheram pra ele, são os pais que o mantêm. Então, o que ele pensou? Cara, eu quero fazer aquilo que eu gosto. Eu até gosto de engenharia, mas não dessa engenharia. Então, assim, para eu tomar uma decisão que é minha, eu tenho que ter toda uma vida que é minha. Então, o que eu posso fazer para mudar esse cenário? E ele, na época, continuou indo. Eu acho bem engraçado essa história, porque ele pegava a mochila dele da faculdade, só que dentro da mochila não tinha os materiais da faculdade. Tinha o material antigo dele do cursinho, que ele pegava, saía do horário de casa como se estivesse indo pra aula dele, sentava numa praça, qualquer lugar, e ficava estudando pro vestibular, até chegar o momento do vestibular de fato. Forte. E aí, ele ficou fazendo isso por alguns meses, e aí quando chegou o vestibular, ele prestou o vestibular novamente pro curso que ele realmente queria. Então, pros pais dele na época, ele falou assim, que ele só tava mudando de curso, mas na verdade, né, porque ele transferiu e tudo mais, mas não. Será que os pais dele não sabem que se eu acho que eles não vão ouvir esse podcast. Pai do Ali, é o seguinte, ele não mudou de curso, na verdade ele tinha desistido e daí ele entendeu, né? Mas na verdade essa história tem uma segunda parte, que é o fato de, recentemente, né, alguns anos atrás, ele ainda se via na situação de morar com os pais e, sei lá, ter um carro que é o pai que deu e tudo mais, e ele queria ser, sim, independente, queria tomar, né, vamos supor assim, as rédeas de sua vida. Então ele devolveu o carro para os pais, pediu permissão, né, saiu de casa, foi morar com, né, estudante em república, foi dividir casa com as pessoas, ele era engenheiro, foi trabalhar como atendente num bar, e lá ele se desenvolveu e até virou, acho que não sei se chegou a ser tipo um gerente, assim, dos atendidos, foi gerente do bar. Então, assim, ele teve isso para conseguir o dinheiro, para pagar o aluguel, para se sustentar, para fazer aquele curso que ele queria. Hoje, ele durou alguns anos isso para ele, esse momento, até ele mostrar para ele mesmo, não só para a família, mas mostrar para ele mesmo que ele era capaz de sustentar, de tomar suas decisões. Ele pagou um preço que era sair da comodidade da casa dos pais, de ser sustentado, de ter um carro, de ter uma vida, para passar perrengue, para tipo, dividir aluguel, para conviver com pessoas diferentes e ver uma outra realidade, e assim cursar o curso que ele gostaria. E hoje, né, ele tá trabalhando na Bosch, é engenheiro lá, tá fazendo a faculdade que ele quer. Ele chegou a voltar para casa dos pais, mas ele sentiu que foi um momento assim especial para ele, o tempo que ele ficou fora, porque trouxe muito conhecimento para ele, e ele voltou muito diferente. Embora ele esteja morando com os pais, ele tem todo enfim, ele respeita, né, claro, né, a casa dos pais, mas ele já tem uma autonomia de si, das suas decisões, de tomar a decisão por conta própria e de se responsabilizar por elas. Eu sempre acho muito interessante a história dele nesse sentido, né? Não, a história dele é super bacana, né, e eu digo que ainda tem muita água para rolar, né, porque ele decidiu, eu lembro quando ele queria trabalhar na Bosch e tal, e outros lugares que ele trabalhou também, né, ele definia como objetivo, corria atrás e tal. Agora tem um outro lado, Catiele, que eu queria fazer um contraponto aqui, que é o seguinte também, a gente precisa entender que, às vezes, cara, porque eu até falei, né, não vai fazer um curso só porque a tua família quer e tal, não sei o quê, que depois é você que vai colher a consequência. No entanto, você precisa estar fazendo algo, né? Hoje o que a gente vê muito assim também é assim, o cara entra na faculdade, começa a fazer isso, daqui a pouco ele muda, daqui a pouco ele muda, daqui a pouco ele muda, e fica, né, tipo, sem nenhum caminho, tipo,
coerente, vamos dizer assim, né? Quando você sai de um lugar que não tá satisfeito e tal, e de repente você se encaixa em algo que já tem uma linha, perfeito. Mas o que tem acontecido também é o fato das pessoas simplesmente mudarem porque não estão satisfeitos. E eu acho que isso é um perigo também. Tipo assim, o cara começa a fazer um curso, porque, cara, nenhum curso vai ser lindo e maravilhoso como você imagina. Vai ter uma matéria chata. Vai ter uma metodologia. Uma teoria, uma história da... Exato, cara, aquela coisa que você fala, meu, que saco, pra que eu tenho que saber? Vai ter uma báscara no meio do caminho, né? Até na publicidade tem matemática, gente. Cara, fujam. Não tem como, não tem, né? Então você tem que... O que eu vejo muito também hoje no jovem, no adolescente... É essa questão. Eu faço o que eu quero, o que eu gosto, vou fazer o que eu gosto. Meu, para fazer o que você gosta, você vai ter que passar por algumas etapas chatas. É importante entender isso. Não vai ter nenhum curso e não vai ter nenhum trabalho que vai ser só coisa legal, só coisa que você gosta. Vai ter algumas coisinhas chatas, só que quando você tá dentro do seu propósito, tá dentro daquilo que você ama fazer, você supera essas coisas chatas, sabe? Só que o que você não pode é simplesmente encontrou uma barreira, muda. Encontrou uma barreira, muda. Encontrou a barreira, porque daí, cara, você vai chegar lá nos 50 anos, não é formado em porcaria nenhuma, não se encontrou ainda, e daí vai cair numa depressão, e aí vai se isolar, enfim. Aí você vai ser um merda. Mas... Pode cortar o merda. Não vou cortar. Isso me lembra bastante também, no período da faculdade, a gente vê muitas pessoas que, por exemplo, eu procurei testar a maior parte das áreas da minha profissão pra ver qual delas eu gostaria, porque quando você aprende na faculdade, meu querido, é uma coisa. A área tal dessa profissão é muito maravilhosa, você vê isso, você aquilo outro. Você vai pro mercado de trabalho, é totalmente diferente. E aí, por exemplo, eu entrei gostando muito de redação e pensei, não, vou para a área de redação, pois é muito legal, amo escrever. Gente, muitas vezes a redação é você subindo texto para blog falando sobre diferença do cocô da vaca. Então, assim, é uma coisa, porque o cliente é daquele segmento agropecuário e você tem que alimentar o blog dele. Então, assim, tendo essa vivência de redação em agência, que eu vi ver, putz, não gosto de redação a esse nível de ficar escrevendo coisas que não me interessam. Então, quero uma coisa mais criativa, quero ir para outra área. Mas eu vejo que às vezes as pessoas estão na faculdade e elas pensam assim, não aceito estágio se não for na área que eu gosto. Não, eu quero tal área, blá, blá, blá. E agora falando um pouco de mercado de trabalho, né? Porque, assim, a gente fala da questão do você querer e você correr atrás dos seus sonhos, mas tem a parte fria do negócio, que é o mercado de trabalho, e é a questão de você precisar sustentar e precisar de dinheiro, que vai te pressionar sempre. E eu vejo que as pessoas que acabam escolhendo... não, eu só vou me especializar nisso enquanto não achar emprego nisso, não faço nada e tudo mais. Quando termina a faculdade, essa pessoa tem muito mais dificuldade de achar um emprego, porque durante toda a faculdade ela não tem experiência, ela nunca entrou no mercado de trabalho. Quando ela entra no mercado de trabalho, é bem notório a incapacidade dela, com alguns problemas assim, iniciais de pessoas que nunca trabalharam. Essa falta de experiência atrapalha ela e acaba virando um obstáculo. Concordo com o Fabrício, porque a gente às vezes pensa que tudo vai ser um mar de rosas. Eu, ainda tendo certeza da publicidade, ainda amando o que eu faço, tem várias matérias e vários momentos que eu tive que quebrar a cara no emprego, entrar numa agência. Meu primeiro emprego eles nem me pagaram meses depois que eu saí da agência. Então, assim, você sujeitar algumas coisas para conhecer e para saber assim, colocar na sua cabeça o curto prazo, médio prazo, longo prazo, né? Então, tipo assim, a curto prazo eu vou fazer coisas que eu não gosto? Vou. A médio prazo pode ser que eu ainda esteja pulando de um estágio para outro. Por isso que eu gosto de faculdade, porque ela te dá esse momento do estágio. Para mim, o estágio é o momento de você realmente aproveitar. Tá falando de quem tá fazendo a graduação, né? É o momento de você aproveitar para conhecer outras áreas e ver. Eu sempre quis fazer tal área, não aceito emprego se não for nessa área. Cara, você entra nessa área, você vê que é chato pra caramba. Às vezes não é aquilo que você gosta. Então, quando é um hobby pra você, você faz às vezes, com tempo, é legal. Mas quando vira o emprego, que você tem que fazer isso rápido e tem que fazer isso, né, bate pronto ali, como se fosse uma pastelaria, o negócio fica diferente. Você acaba vendo, putz, será que eu realmente gosto disso? Então, acho que ter essa experiência, essa vivência ao longo da faculdade, ou até para as pessoas que não fazem a faculdade, né? Então, você que não quer fazer a faculdade, hoje não pensa em fazer nada. Ter essa vivência, tem um livro que eu li uma vez, até já comentei com o Fabrício, que o nome dele é Nunca Frite Bacon Nu. Ele é de um empreendedor, acho que ele é o maior franqueador da Pizza Hut do mundo.
E ele é americano e tudo mais. E ele tem uma história muito engraçada que... Engraçada não, né? Eu sempre falo engraçado. Interessante, uma história interessante. Que ele queria entrar nesse ramo de restaurante. Mas assim, ele até tinha ali uma graninha pra começar a investir nisso. Só que o que ele fez? Ele tinha um amigo dele lá, na verdade, que também queria seguir pra esse ramo. E ele falou, cara, em vez de você sair com esse dinheiro e abrir teu restaurante e ver se dá certo ou não... Mesmo você tendo capacidade, né, de ter o seu próprio negócio, vire funcionário no restaurante. Pega um restaurante aí, entra, fala que você quer ajudar, você não tem experiência, a galera vai te colocar lá, nem que seja pra lavar prato, mas você vai conseguir. E foi isso que o cara fez. E o cara descobriu em poucas semanas que ele odiava restaurante. Ele odiava a rotina, ele odiava estar ali, ele odiava ter que fazer aquilo. Então, assim, nos bastidores do negócio, ele viu que não era esse mar de rosas. Então, ele tinha, né, uma verba para ter aberto seu próprio negócio. Então, imagina se ele tivesse realmente feito isso. Eu conheci alguns amigos aí que investiram em coisas que surgiram a oportunidade. Eu vou aqui comprar uma padaria que tá baratinho, eu tenho dinheiro para investir, é legal, padaria, E, cara, a pessoa se viu no inferno por não saber administrar aquilo. Você não precisa ser bom em tudo também, mas assim, a pessoa não conseguiu levar aquilo, foi um prejuízo gigantesco que a pessoa teve. E eu acho que quando a gente é jovem, falando agora de pessoas jovens, né, que não tem aí dinheiro para investir em negócio, eu acho que é interessante você buscar experiências diversas. Não precisa ser aquela pessoa, né, pulando de emprego para emprego, igual o Fabrício comentou, que a sua saída de um emprego para outro não seja, vi uma barreira, vou mudar. Mas que seja, cara, aquele sentimento de, putz, aprendi tudo que eu tinha que aprender aqui, vou pro próximo. Já contribuí tudo que eu tinha pra contribuir aqui, vou pro próximo. Meu segundo estágio foi muito isso. Eu fiquei lá 10 meses, a gente atendia um cliente só, que eu cuidava das redes sociais. Tive várias ideias, fiz várias coisas, várias iniciativas bem legais. Só que chegou um momento que eu falei, cara, esgotou minhas ideias pra esse cliente, assim, sabe? Então, pra esse cliente não, pra esse segmento aqui. Agora eu quero aprender outra área. E saí de lá com, né, cabeça erguida, portas abertas, missão cumprida, ensinei outra pessoa, ficou no meu lugar. Então, você ter esse momento de você experimentar, conhecer e pegar um pouquinho de cada lugar. Eu acho que cada lição que você tem... Eu trabalhei 5 anos em cartório e hoje eu não uso nada de cartório. Só alguém que fala assim, o que eu preciso pra fazer tal coisa? Eu sei, porque eu já trabalhei em cartório. Autenticada com 3 vias da certidão de nascimento, de óbito e de... Então, tem informações que você guarda, mas assim... Ajudou muito a entender um pouco sobre gestão, sobre praticidade, sobre responsabilidade. E hoje eu tenho um perfil, provavelmente eu tenho muito do meu perfil profissional, que foi na época do cartório, que era um segmento muito mais sério, muito mais... com prazos muito mais curtos, com pressão, com cliente. Isso me ajudou com certeza muito para minha área de publicidade hoje. Então não pense que tipo, mas eu vou ficar aqui sendo vendedor da Renner e eu não gosto disso. Cara... Às vezes isso pode te ajudar num primeiro momento para ter um conhecimento, né? Senti que foi pessoal. Oi, Luana. Vou guardar essa. Tem que editar. Eu acho que você resumiu tudo aí, Kátia. Eu acho que é isso aí. As pessoas têm que usar na igreja, né, a gente usa muito a palavra intencional, a gente tem usado muito essa palavra. A gente tem que ser intencional naquilo que a gente faz. Então, o sair de uma empresa também tem que ser intencional. Tipo, aprendi tudo que eu podia aprender aqui, cara. Aprendi tudo que eu podia aprender aqui, mas ainda tô ganhando 15 milhões, eu vou ficar aqui, né? Porque 15 milhões é 15 milhões. Mas a gente tem que ser intencional, né? Então, eu acho que isso falta um pouco nessa geração, até por conta das redes sociais, da internet e tal. A gente está acostumado a fazer tudo que a gente quer, né? No horário que a gente quer, do jeito que a gente quer. Antigamente, para você assistir uma novela, assistir uma série, era uma vez por semana a série, né, cara? Aí você tinha que esperar o horário da série vir pra daí você ouvir, pra assistir. Era mó difícil, tinha que assistir a propaganda no meio, sabe? Tinha uma série de coisas que você precisava ajustar pra assistir aquela série. Hoje não. Hoje você assiste toda a série, maratona ela numa noite e aí, cara, de manhã acabou a série, entendeu? Então, tipo assim, essa geração tem crescido com isso. Aí no mercado de trabalho, eles querem ter essa mesma coisa. Eu não tô julgando essa geração. Eu estou só ressaltando aqui que é importante a gente entender que no mercado de trabalho nem sempre é assim. Então não é as coisas do jeito que eu quero, a hora que eu quero, não funciona. Porque o que acontece? Quando ele se depara com uma situação dessa, e a gente bem sabe que o mercado não é assim, ele fica frustrado, ele não consegue lidar com essa situação, aí às vezes pega uma depressão, pega isso, pega aquilo, às vezes nem é depressão, às vezes enfim.
Mas o fato é que que essa geração, nós, né, precisamos entender, eu acho que eu não me incluo nessa geração, mas essa geração precisa entender que nem tudo funciona como funciona na internet. Ah, tá legal, mudo. Até eu, que não me enquadro na geração Z, né, que é o que eu tô pensando quando eu tô falando aqui, eu, às vezes, tô assistindo série, cara, eu vou passando, tipo, porque parece que eu não tenho tempo pra perder. Meu, vai logo, eu vou passando, às vezes, vídeo no YouTube, vou assistir uma palestra, eu aumento a velocidade ali pra andar mais rápido, né, tipo, vai logo e tal, não sei o quê. Só que no mercado de trabalho nem sempre é assim, nem sempre dá pra fazer isso. E a gente tem que respeitar esses processos para que a gente possa ser um bom profissional, para que a gente possa, lá na frente, ter uma certa segurança, né, seja numa empresa nossa, ou seja mesmo como um profissional contratado. Eu vejo muito isso que você comentou, né? Falando agora de mercado de trabalho, eu vejo muita frustração e até me pego fazendo isso. A gente tem essa coisa do imediatismo, né? De tipo, não, mas eu entrei nessa empresa aqui, mas olha só, tô fazendo tanta coisa. Não, imagina, tenho conhecimento agora, não sei o que. E acaba ficando frustrado quando isso não acontece, né? A gente acaba esquecendo que tem todo um processo. E isso acontece, tipo, passo a passo, quando você espera o momento certo, você tem, agora falando, sei lá, a gente tô tentando evitar falar exemplos que não sejam da minha empresa. É processos, né? Sim, processos. Vou dar um exemplo, assim, eu amo muito a passagem, a hora que a criança começa a andar, né? Eu sempre dou esse exemplo nas palestras, tipo assim, ó, uma criança, ela não anda do dia pra noite. Entende? Tipo assim, ela dormiu engatinhando e no outro dia ela sai andando super bem e tal. Tô com uma filha agora de 1 ano e 4 meses e ela aprendeu a andar agora e ela anda toda desequilibrada ainda. Cai, levanta, mais cai que levanta. Só que agora ela já tá num processo que ela já tá mais andando do que caindo. Ou seja, é um processo, cara, só que tem que respeitar esse processo. E até eu tava vendo uma matéria que estava falando a respeito disso, desse processo de aprendizado, e não tem a ver só com o cérebro, tem a ver com a musculatura deles. A musculatura tem que estar preparada para suportar o peso de pé, né? Então, se ela andasse antes da musculatura dela estar pronta, isso comprometeria no futuro esse processo de andar. E não é diferente no mercado de trabalho, cara. Se você não respeitar o processo, em algum momento você vai ter um problema sério. É muito melhor você ser chamado a atenção, por exemplo, como um office boy que deixou de ir num banco por uma falta de atenção, do que, por exemplo, ser escancarado lá na capa da revista Exame, que você comprou uma empresa por outra empresa que está falindo. Eu lembro de uma matéria de uma grande CEO, não sei se era da HP, que ela comprou a Compaq, alguma coisa assim, e a Compaq era especialista na fabricação de PC, né? Só que, cara, o mercado tava virando e ela comprou a Compaq, tipo, com o mercado virando. Então ela virou uma chacota, assim, tipo, ela se arrebentou por conta disso. Agora ela acabou se reerguendo e tal, mas ali ela sofreu demais. Por quê? Porque ela comprou algo que estava ficando obsoleto e pagou uma pressão e tal. Aí todo o mercado olhou e falou assim, cara, você comprou a Compaq e agora todo mundo usando Note e a Compaq não era especialista na fabricação de Note. Então, tipo assim, era mais fácil aprender isso lá como uma garçonete, por exemplo, do que no topo da organização, né? Quando a gente não respeita o processo, a gente acaba pagando um preço muito alto. Sim, eu vejo muito isso também no nosso aprendizado, né? Muito isso que você falou. Às vezes a gente vai nesse imediatismo, enfim, conhecendo, vai se especializando e não necessariamente especializando, mas às vezes você se vê numa situação onde você já tem, sei lá, a pessoa vira dono de um lugar, dono de restaurante, enfim, igual você comentou, e a pessoa chegou ali tão rápido, foi acontecendo tudo tão atropelado, tão de qualquer jeito, que quando ela tem que tomar decisões de gestão, decisões estratégicas ali, ela acaba não conseguindo ter essa expertise, porque ela justamente não estava preparada para isso, né? Eu acho que isso é um grande perigo, assim, da nossa geração, que acaba acelerando tudo, porque a gente se vê em posições profissionais que a gente tá ali, mas a gente não deveria estar ali, porque a gente não tem esse conhecimento, e a gente já tem responsabilidade, a gente apanha muito,
Acho que até as pessoas acabam, muitas vezes, até desistindo da profissão, do negócio que ela tá. E às vezes afeta a própria saúde, né? Porque você sai tão frustrado, essa geração não está acostumada com a frustração, né? A gente falou um pouquinho sobre isso. Essa geração, ela não está acostumada a lidar com a frustração. Então, às vezes sai de uma empresa, cara, acabou a vida, né? Vai para um quarto, fica escuro, começa a tomar remédio depressivo e isso pode estragar casamento e uma série de coisas por não ter respeitado o processo. Eu acho que isso é muito importante, não só para o mercado de trabalho, como para a vida. A gente precisa respeitar os processos, aprender com os processos e aí sim tá pronto. Como você falou, chega num ponto, foi tão rápido a coisa, que você chega num ponto e precisa tomar uma decisão muito séria, você não tem confiança, porque você não tomou outras decisões pequenas que tinha que tomar, porque você pulou essa etapa. Então você não tem confiança de tomar uma decisão, acaba não tomando a decisão, isso gera todo um problema para pessoas, para empresas, e aí, cara, a frustração é bem maior, o preço é muito mais alto. Quanto maior o poder, maior a responsabilidade aí, né? Já diria diria de si. Então, beleza, acho que é isso, né? Falamos mal aí da minha geração e da geração futura, e enfim, mas acho que é mais no sentido de ser construtivo mesmo, né? De entender. Sim, e eu me coloco nisso, né? Eu sempre me pego pensando nisso, embora, como eu comentei, tenho certeza da minha área, falando de graduação, porém a gente lida com desafios no dia a dia que a gente se coloca à prova, tipo, pô, será que eu tô preparada para, enfim, exercer isso? Será que eu tenho a capacidade necessária? E aí fica, né, obviamente, a dica da gente, eu particularmente coloquei para mim como meta nesse ano, tenho feito bastante curso da minha área, até no último curso que eu fiz, a professora que estava palestrando o curso, ela até falou uma frase que eu achei bem legal, que ela falou que quando ela estava bem no começo da área dela, ela teve um chefe dela que falou assim, não, você tem que começar a aprender a fazer planilha, esse é teu fraco. Então, o teu forte, você tem que... Beleza, você já é boa nisso. Agora, você tem que desenvolver aquilo que você não é muito boa. E ela falou, cara, eu me frustrei muito naquela época por seguir esse conselho. E hoje, se alguém me viesse com um papo desse, eu ia falar, cara, isso tá totalmente errado. Eu tenho que ser boa naquilo que eu sou boa, né? Ser melhor cada vez mais. Porque se eu for tentar ser boa naquilo que eu sou ruim, eu vou me frustrar muito. Vai ser muito difícil esse processo. Então, é uma coisa que eu tomei de lição pra mim nesse período, né? Então, isso acho que nos ajuda a nos sentir mais confiantes agora falando de trabalho, de profissão, né? Você buscar... Então, se você gosta... igual o Fabrício comentou, a filha dele gosta de fotografia. Pode ser que ela não siga essa área, mas você tem esse interesse? Então, mesmo sem compromisso, né? Já que você tem essa possibilidade, começa a ir atrás, começa a procurar um pouco desse conhecimento, ver se você realmente gosta disso, né? Vai se profissionalizando. Às vezes, aquilo que a gente gosta muito não vai nos trazer um sustento, né? Agora, falando numa realidade onde a gente precisa de dinheiro, de fato, às vezes a gente tem que tomar esse conhecimento daquilo que é hobby pra gente, que é legal, eu amo fazer, mas assim, com a situação que a gente tá hoje, não é rentável, não vai me sustentar. Então isso nesse momento vai ser o meu hobby, porque eu gosto e aquilo vai me revigorar e aquilo me dá energia e eu preciso me dedicar a isso também. Mas eu preciso também fazer a parte chata, que às vezes é estar num emprego que, né, eu acho que às vezes a gente tem muito essa visão do emprego dos sonhos, de, ai meu Deus, eu quero estar num lugar onde eu me sinta realizado. E de fato a gente às vezes até tá nesse emprego, mas a gente não percebeu isso porque a gente tá com um padrão assim, com uma ideia do que é o emprego dos sonhos tão elevada, que a gente não sabe, a gente só vai perceber isso quando a gente tiver num emprego muito ruim, que a gente vai olhar pra trás e vai falar, putz, eu realmente tava num emprego muito bom e não percebi isso, né? Então acho que saber, você sozinho, né, qualificar, putz, o que é o pró, o que é o contra disso, e entender se aquilo é o lugar certo de você estar, se aquilo é o que você está fazendo de fato e você gosta, entender o que é o seu hobby, entender o que você tem que melhorar, que você já faz muito bem. Eu acho que isso te ajuda a decidir e te ajuda a se capacitar e ter mais confiança naquilo que você faz, né? Cara, você falou uma coisa aí que é crucial, a gente fala muito no coach isso, muito, no team coach, né? Não sei se no coach normal se fala isso, mas no team coach a gente fala muito isso. O lance de focar no que você é bom. Eu não sei o porquê que existe essa coisa de, cara, você é ruim, então você precisa treinar no que você é ruim. Cara, o que você é ruim, terceiriza, velho. Passa pra alguém fazer. Foca no que você é bom, cara. Porque isso é uma dica até pra pai, sabe? Porque de repente o menino não é bom em tal coisa, você fica super preocupado e manda o menino fazer reforço naquilo e tal. Lógico, tem que fazer pelo menos o mínimo pra passar de ano ali, né? Tem que terminar. Tem jeito, né, velho?
Mas a gente tem que entender que, tipo assim, pô, o moleque é muito bom no futebol, um exemplo, né? O cara é muito bom no futebol e é ruim em matemática. Então você tira ele da escolinha para ele, da escolinha de futebol, para ele fazer Kumon, um exemplo. Cara, errado, na minha opinião, errado. Você não precisa tirar ele da escolinha. Tipo assim, se a matemática está influenciando, obviamente, ele precisa passar de ano, sei lá, faz um reforço e tal. Mas não tira ele da escolinha, cara. Porque talvez, cara, esse cara vire um Neymar. Talvez esse cara vire um Messi da vida, um Cristiano Ronaldo. E vai gerar muito mais dinheiro no futebol do que na matemática. Então, focar no que você é bom é fundamental. Existem várias pesquisas que fundamentam isso, né? Então, acho que é uma dica de ouro que está sendo entregue aí no nosso ilustre podcast, do qual eu tenho o prazer de ser convidado. Gente, ele não é pago pra falar essas coisas, tá? Mas eu sou pai, né? Então acho que a gente teve aí uma reflexão legal sobre esse assunto. Espero que tenha ajudado as pessoas que às vezes se encontram numa situação de escolha de curso, de carreira, de profissão, de será que estou na empresa certa? Será que essa é a área que eu estou desenvolvendo? Acho que a gente teve uma reflexão que deu para explanar um pouco sobre isso, né? E se você ainda assim quiser falar mais sobre isso, quiser falar sobre esse tema, trazer outros temas, outras preocupações que você tem, fale com a gente então, entre em contato e a gente vai trazer outras pautas aí com o nosso ilustre Fabrício, coach, respeitado, aclamado, famoso. Lindo! Só os filhos gritando. Então é isso, pessoal. O Fabrício quer se despedir com uma frase motivacional. Gente, a frase motivacional de hoje é uma frase diferente que eu quase nunca uso. O jogo é lá fora. Ouvindo esse áudio é tudo muito lindo aí onde você tá e tal, mas você precisa fazer acontecer e aplicar tudo aquilo que você tem conhecido, a sua experiência, enfim, o jogo acontece lá fora. Isso aí, galera. Obrigado.